Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre um conceito muito importante em pesquisa e bioestatística, que é a diferença entre correlação e causalidade. Provavelmente você já viu uma frase muito famosa por aí, que diz que correlação não implica necessariamente em causalidade. E hoje a gente vai entender exatamente o que essa frase quer dizer pra gente. Meu nome é João Vitor Levindo, eu sou acadêmico de medicina do 5º ano, e o meu objetivo nesse canal é divulgar alguns tópicos em ciência e bioestatística da forma mais simples e didática que eu consigo passar para vocês. Na medicina, a gente lida com incerteza constantemente. Então, quando você recebe no seu consultório, por exemplo, um paciente idoso com quadro gripal, naquele momento você não tem certeza que aquele indivíduo vai evoluir com alguma complicação de uma infecção de via aérea ou não. Pode ser que ele evolua tranquilamente, sem necessidade de nenhum medicamento específico, mas pode ser também que ele tenha alguma complicação relacionada àquela infecção. E naquele momento do atendimento, você não tem certeza de quem é quem. Da mesma forma, quando você dá um anticoagulante, por exemplo, para um paciente que tem fibrilação atrial, você não tem 100% de certeza se aquele medicamento que você está dando vai de fato prevenir algum evento tromboembólico. Eu posso até ter uma ideia das chances, eu posso até ter uma ideia que aquele medicamento é eficaz ou não para tratar aquele quadro, mas eu não tenho certeza se aquela intervenção que eu estou dando a nível individual vai de fato prevenir alguma complicação. O nosso objetivo com a bioestatística, então, é manejar esse tanto de incerteza que a gente tem na medicina de forma a maximizar a probabilidade da gente estar indo no caminho certo. E para fazer isso, uma das formas que a gente usa é buscando correlações e causalidade entre variáveis para a gente montar recomendações para os nossos pacientes. Por exemplo, como que a idade aumenta a chance de complicações de um quadro de infecção de via aérea superior? Ou então, qual que é a chance de um paciente com fibrilação atrial desenvolver algum evento tromboembólico? Então vamos começar entendendo o que é essa tal dessa correlação. Correlação é uma medida estatística que ilustra a relação entre duas variáveis. Então, quando variáveis têm uma correlação positiva, significa que quando uma variável sobe, aumenta, a outra variável também aumenta. E quando essas variáveis têm uma correlação negativa, quando uma das variáveis aumenta, a outra variável diminui. Então vamos começar com um exemplo prático. Imagina que você é um vendedor de picolé em uma praia e você começa a perceber que nos meses que você vende mais picolé, começam a pipocar algumas notícias que indivíduos começaram a ser atacados por tubarões. E aí você começa a ter a impressão de que ali no final e no começo do ano, nos meses em que você vende mais picolé, o número de ataques de tubarão começa a aumentar. Você, como uma pessoa muito curiosa, começa a anotar esses números. Você começa a anotar mês por mês quantos picolés você vendeu e começa a anotar quantos ataques de tubarão estão aparecendo aí nessa praia em que você trabalha. E aí você vai e monta um gráfico, como esse aqui. Na variável y, a gente tem o número de ataques de tubarão, em que você foi anotando mês a mês. E aqui no eixo x, a gente tem o número de picolés vendidos a cada um dos meses do ano. E aí você vai lá e monta seu gráfico de dispersão. Cada um desses pontos azuis ilustra uma das suas observações. Por exemplo, em um mês em que eu vendi 50 picolés, houveram 10 ataques de tubarão. Ou em um mês em que eu vendi 30 picolés, houveram 5 ataques de tubarão. E aí você vai fazendo isso progressivamente. Até que em um determinado momento, você percebe que nos meses em que você vendeu mais picolés, tiveram mais ataques de tubarão. E aí você começa a ficar encucado, achando que a sua venda de picolés está causando mais ataques de tubarão. Mas o que você não parou para prestar atenção é em uma outra variável oculta que podia estar afetando esse seu sistema. Então, de início, você percebe que havia uma correlação positiva entre essas duas variáveis. De uma forma que, se a gente montasse uma regressão linear simples, a gente veria que quanto mais picolés eu vendo, mais ataques de tubarão estão acontecendo. Mas será que é a venda de picolés que está causando mais ataques de tubarão ou tem outra coisa que está acontecendo aqui que eu simplesmente não estou observando? E aí você decide olhar para uma terceira variável, a variável de temperatura. E aí você começa a anotar as temperaturas e perceber que temperaturas maiores aumentavam a venda de picolés. Ao mesmo tempo, temperaturas maiores também aumentavam o número de ataques de tubarão. Quando estava mais quente, as pessoas iam nadar mais no mar e, consequentemente, havia mais ataques de tubarão. E aí você começou a perceber que essa variável de temperatura estava atuando tanto na variável x quanto na minha variável y. E quando a gente tem variáveis ocultas que afetam tanto a minha variável preditora quanto a minha variável resposta, eu digo que essa é uma variável de confusão. E se eu não incorporo ela no meu modelo,
eu posso encontrar alguma correlação de variáveis que não têm uma relação causal entre si. Nesse nosso caso, a correlação entre o número de picolés vendidos e o número de ataques de tubarão é explicado por uma terceira variável, que foi a temperatura. Essas variáveis de confusão dão uma impressão de possível relação causal entre variáveis que são apenas correlacionadas, mas que não têm uma relação causal entre si. Quando eu tenho esse tipo de relação entre duas variáveis, mas que não tem uma conexão causal entre si, eu digo que eu estou em frente a uma associação espúria. E além das variáveis de confusão ocultas, outra fonte importante de associações espúrias é o acaso. Então, às vezes, eu posso identificar alguma correlação positiva ou negativa entre variáveis única e exclusivamente pelo acaso. Um exemplo muito famoso que a gente tem disso, e que eu vou deixar aqui no vídeo, é a correlação entre afogamentos em piscina e anos em que houve filme do Nicolas Cage. Isso fica muito claro que se trata de uma associação espúria, porque não faz sentido nenhum um filme do Nicolas Cage causar mais afogamentos em piscina. Em pesquisa científica, quando a gente começa a ver um artigo que tem muitas análises de subgrupos, a gente pode encontrar essas associações espúrias frutas do acaso. Isso acontece porque quando a gente seleciona um subgrupo da nossa amostra, a gente pode perder muito poder estatístico e aumentar muito a variância. E quanto mais análises a gente faz, maior a probabilidade de eu detectar alterações frutas do acaso. Ou seja, aumenta a probabilidade de eu cometer um erro do tipo 1. Então agora que você entendeu que correlação não implica necessariamente causalidade, eu te pergunto o contrário. Será que causalidade sempre implica correlação? Então vamos dar uma olhada em agora outro exemplo. Dá só uma olhada nesse outro exemplo. Imagina que você é um pesquisador em um laboratório, você adora estudar bactérias e o seu comportamento. E aí, você resolve estudar qual que é a correlação entre a taxa de crescimento e o número de bactérias em uma placa de Petri em determinado momento. Obviamente, essas duas variáveis têm uma relação determinística e causal entre si. Eu sei muito bem que quanto maior a taxa de crescimento, maior vai ser o número de bactérias naquela placa de Petri. Mas se eu plotar a função dessas duas variáveis em gráficos, eu posso ter uma percepção um pouco diferente. Imagina então que eu estou no meu laboratório, vou pegar uma placa de Petri e vou colocar bactérias para crescer lá, a uma taxa de crescimento que aumenta de forma linear ao longo do tempo. Se a taxa de crescimento cresce de forma linear, isso significa que o número de bactérias na minha placa de Petri vai seguir uma função exponencial, porque a taxa de crescimento está crescendo de uma forma linear. Então, qual que é o problema na hora de fazer essa correlação? As duas variáveis seguem funções diferentes. E o que pode acontecer? Se eu for usar um coeficiente de correlação linear para capturar essa correlação entre as duas variáveis, o que pode acontecer é eu chegar a uma correlação linear de valor muito próximo de zero, mesmo sabendo que essas duas variáveis têm uma clara correlação causal entre si. Esse caso foi só uma curiosidade para mostrar que às vezes, quando as variáveis seguem funções diferentes e não lineares, eu preciso utilizar outras estratégias para poder capturar a correlação entre essas duas variáveis. Aqui nesse exemplo, para capturar essa correlação entre as duas variáveis, eu poderia usar uma regressão exponencial ou outras formas de regressão, como a logarítmica ou polinomial. E é por isso que eu friso mais uma vez. Correlação não implica necessariamente causalidade, mas dependendo da causalidade entre as duas variáveis, também um coeficiente de correlação linear pode não capturar a correlação entre essas duas variáveis, o que é um fenômeno extremamente interessante. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e de se inscrever no meu canal. Juntos a gente pode trabalhar para divulgar uma ciência de verdade e promover a autonomia na interpretação de artigos científicos. Um abraço e até a próxima.